Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Lúcia. Boa noite, André. Bem-vindos a essa obra que é do Cristo, mais um Evangelho no Lar, aqui no MAP. A gente lembra que é importantíssimo a gente ter, durante o Evangelho no Lar, uma água, para que essa água possa ser fluidificada. Os irmãos de luz que aqui estão trabalhando na casa de vocês, eles vão estar fluidificando, e essa água depois ela se torna um remédio. Um bálsamo. Que remédio é esse? O que você precisa. Isso é que é o mais incrível. O que você precisa, a mesma água teu filho vai beber, é porque ele precisa. Então, importante que deixemos sempre essa água para ao final a gente poder tomar de forma fluidificada. Nós vamos ler do livro Agenda Cristã, uma obra codificada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo irmão André Luiz, onde ela diz: semeadora. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifestar frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Sua discrição edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Repetindo, sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebemos e produz eternamente. Que texto é esse? A gente nunca se cansa de agradecer ao Chico, André Luiz, a Emmanuel, que usaram ele, entre vários outros. A gente não pode esquecer que não foram só os dois, Chico falou por muita gente. Mas que texto é esse, hein, Lúcia? É sempre muito bom, a gente refletir sobre essas palavras, essas frases, porque é um manual, assim, algumas coisas que chamam muita atenção quando fala assim: a sua simplicidade, olha bem, a sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sim. Quer dizer, você não querer simplicidade, humildade, ter a vaidade de fazer do jeito mais difícil, você vai ajudar muita gente, porque vai conseguir entender o que você está querendo. O simples é mais complexo. Mas é difícil, né? É difícil. O simples é difícil porque a execução do simples é executada por um ser humano. Sim. E o ser humano é falho. A tendência natural dele de puxar pro... O simples, o manso, as coisas mais assim, sereno, são mais muito sutis, mais sutis. Quando fala sua espiritualidade superior, olha que não está falando você superior. Está falando espiritualidade. O seu estado de abnegação, o seu estado de desejo verdadeiro de executar a caridade, e aí se torna a espiritualidade superior, incentivará sublimes construções espirituais. Olha só, uma construção ela não é feita de uma pessoa só. Não. Uma construção não é feita de um tijolo só. Exatamente. Quando fala que a sua superioridade, sua espiritualidade superior, ela vai auxiliar numa construção espiritual maior, isso é o desejo de sermos justos. Instrumentos justos, como está no Evangelho. Exatamente. E aí eu não consigo... Porque é só isso que somos, No final... Instrumentos. A gente vai demorar muito para poder entender, encarnações e encarnações. Mas no final a gente vai falar assim, não era aquilo mesmo que o tal do Cristo falou lá? Pois é, e aí a gente não pode esquecer de recorrer a Romanos 1,11. 1,11 ou 1,2, se eu não me engano. O justo viverá por fé. Você pode fazer de tudo. E mas se não for imbuído de fé... Fé é tudo. É fé em quê, gente?
Fé Tudo. no ensinamento, fé no exemplo, fé, a fé de que acreditar no intangível. É isso. E a prece? Vamos fazer a nossa prece inicial? Você faz pra gente? Faço. Vamos agradecer a nosso Pai maior, nosso Criador, nosso Mestre Jesus, a nossa querida Mãezinha Maria, aos nossos mentores da casa, Francisco de Assis, Fabiano, a todos os nossos mentores particulares, toda essa espiritualidade amiga neste momento que nos envolve com tanta amorosidade. Vamos pedir a nossos amigos de luz que nos conduzam, nos orientem e coloquem o remédio necessário a cada um de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Eu vou ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Vou ler o capítulo 17, Cuidar do Corpo e do Espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Item 11. Será válido ao homem maltratar o próprio corpo para buscar a purificação de seu espírito? Para responder essa questão, me apoiarei em princípios básicos, demonstrando a necessidade de cuidar do corpo. O corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente, pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva, se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter o equilíbrio entre as aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente em achar este equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam. A dos ascetas, que não dão nenhuma importância ao corpo, e a dos materialistas, que requerem negar a alma. Dois sistemas violentos e insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas duas grandes correntes de pensamento, existe um grande número de pessoas indiferentes, que sem convicção e sem afeições, amam com frieza e não sabem aproveitar a vida. Onde estão, então, a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Esse problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, ensinando-lhes que é preciso cuidar dos dois, pois que um depende do outro. Amem a alma, mas cuidem também do corpo, que é o seu instrumento. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castiguem o corpo pelas faltas que o próprio livre-arbítrio os leva a cometer, pois são tão responsáveis por elas quanto um cavalo mal guiado e o é pelo acidente que causa. Por acaso, serão mais perfeitos se martirizarem o corpo e que continuarem egoístas, orgulhosos e não praticando a caridade para com o próximo? Não. A perfeição não está nessa tortura. Ela encontra-se nas reformas que conseguirem impor ao seu espírito e não ao seu corpo. O espírito precisa ter o egoísmo e o orgulho dobrados, humilhados e dominados, pois esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus. É também o único caminho que o conduzirá à perfeição. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha isso. Muita sabedoria nesse texto, né? Sim, essa isso me lembra a parábola do semeador. Do semeador. Assim, a gente vê partes assim muito latentes, onde demonstra que o respeito
templo que habita a nossa alma. Sim. Né? Estamos encarnados, estamos com a alma. Exatamente. E como cuidar de um sem o outro, né? Na verdade, nós colocamos no nosso corpo físico tudo que nós trazemos no nosso espírito através do nosso pensamento. Quando ele fala que Deus quer que nos dobremos ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, ele diz o seguinte: se tivermos dominado o nosso egoísmo, a nossa vaidade, nós não colocaremos no nosso corpo físico muitas doenças. Ou seja, causadas não pelas nossas imperfeições. A somatização não acontecerá. As imperfeições do nosso espírito fazem o nosso corpo físico padecer. Então somos responsáveis pelos dois. E como você conseguir se você não conseguir unir o outro? Então o ideal é que nós consigamos dobrar os nossos traços, né? O que Deus pede que nós façamos, né? Aqui na nossa encarnação, para que nós consigamos deixar o nosso corpo físico mais sadio, mais saudável, porque na verdade nós somos o que comemos, mas o nosso espírito se alimenta do que pensamos. Então não tem como você cuidar de um sem cuidar do outro. A gente vê... Isso aos olhos do espiritismo. Sim. A gente vê isso, Lúcia, de forma muito latente. Não é? Quando conseguimos ter a sabedoria do entendimento que somos um ser holístico. Ou seja, corpo e mente trabalham juntos. Exatamente. Você, Lúcia, é terapeuta também. A gente, se tiver uma visão materialista e tratar só o corpo, a gente está jogando pedra na água. Tiro no pé. Tiro Com no pé. certeza. Não é isso. A gente tem e precisa entender, e principalmente não só quem está tratando, quem está sendo tratado, que não é a água fluidificada. A água fluidificada vai ser uma força motriz para te ajudar a você se mudar. Não é o passe, não é a oração que você faz na igreja ou na casa espírita, seja onde for. Isso são ferramentas que Deus te dá para que você promova a sua autoajuda, né? Então, o corpo, ele é o templo da alma. Tem que ter respeito por ele, porque se não tivermos, o ser holístico ele vai deteriorar. A gente vai começar a sofrer por dentro, adoecer por dentro e vai chegar no corpo físico, né? Então, muito importante essa fala. Passagem, verdade. Vamos fazer agora a nossa prece final. Pai Celestial, Mestre Jesus, nossa querida Mãe Maria, Fabiano, Francisco, nossos mentores pessoais, todos os trabalhadores desta obra. Gratidão, Senhor. Gratidão por mais um dia podermos receber esse facho de luz. Quanta luz neste ambiente. Que essa luz esteja refletindo em nossos lares, levando a cada um a tranquilidade, a paz, a sabedoria e a força para que possam seguir em frente. Assim, Senhor, com o coração repleto de gratidão, pedimos a sua autorização para dar como encerrado o culto do Evangelho do Lar deste domingo. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos beber a nossa água, nosso remedinho. Pedir a Deus que nos abençoe, que essa luz ela resplandeça sobre todo o nosso planeta. Assim, juntos damos graças a Deus. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz. Paz.